Olá, tudo bem? Eu me chamo Gustavo e hoje eu vou explicar de forma muito sucinta aquilo que é a segunda navegação para Platão, ou seja, o início da filosofia e de toda a estrutura da filosofia de Platão. Então, até esse momento, até Platão, todos os filósofos que eram considerados filósofos naturalistas, eles se baseavam, usavam a base da filosofia deles naquilo que se relacionava à natureza, à physis, né, que nós chamamos. Então, a matéria, a água, o fogo, então nós temos Tales de Mileto, Parmênides, enfim. E aí eles vão discutir sobre essas realidades. Parmênides ele vai falar que o ser é e o não ser não pode não ser, e por isso gera-se também a aporia eleática, que depois eu vou comentar um pouco mais, talvez não nesse trecho. Contudo, Platão ele desenvolve a ideia da segunda navegação, que é basicamente a consideração de uma realidade suprassensível, ou seja, de que talvez nós deveríamos pensar além daquilo que é a matéria, daquilo que é atual. Então, eu tenho o mundo e a partir da minha razão, ou seja, Platão, a partir desse momento, ele usa puramente a razão como objeto de análise. Então, a partir da minha razão, eu tenho a possibilidade de chegar nessa outra realidade, nessa outra sensibilidade, no caso, nesse mundo suprassensível, né? E, e por isso ele pensa, né? Será que aquilo que nós vemos, ou seja, a matéria, não seria algo que é uma contracausa daquilo que existe, uma causa, um efeito inicial? Uma causa, e aí usa-se o termo, né? Causa ulterior, ou seja, uma causa que está além da nossa compreensão. Por isso ele vai usar a segunda navegação, essa terminologia, para falar um pouco sobre isso. A segunda navegação basicamente era utilizado principalmente pelos navegantes naquele tempo, que se referia ao momento em que, quando eles estavam no mar, cessava o vento, e porque não tinham o vento, eles precisavam fazer com que o barco fosse para frente, porque as velas não funcionavam mais. E por isso eles recorriam assim aos remos e também, enfim, aos remos, que daí assim eles conseguiam, por força própria, impulsionar aquilo que era o barco, né? Então, a primeira navegação, o primeiro impulso foi de fato a filosofia naturalista, como eu comentei, e agora, libertando-se radicalmente dos sentidos, Platão ele introduz de forma muito explícita a questão puramente racional. Então, por causa disso, Platão chega de uma forma muito direta àquilo que é propriamente a metafísica, né? Aquilo que está além da nossa realidade. E porque ele chega nessa realidade, ele também se aproxima do transcendente. Pitágoras, ele, de certa forma, chegou muito próximo disso com os números, porque os números, com a comprovação empírica com algo abstrato, ele conseguiu, de certa forma, fazer um tipo de navegação. Contudo, Platão ele abre as portas assim de forma escancarada e passa para essa realidade puramente racional. Eu até fiz um pequeno desenho que explica um pouco mais, tá um pouco torto, né? Mas no caso esse daqui seria o homem, o indivíduo, Platão, pensando, o barquinho aqui, né? Esse daqui é o mundo, a nossa realidade, esse círculo, e com a razão ele consegue chegar à metafísica. E aqui nós temos, por fim, o transcendente, o Deus, né? Então, basicamente, essa é aquilo que eu entendi da segunda navegação. A bibliografia que eu usei foi a História da Filosofia Antiga, a História Antiga, acredito que seja isso. Vou corrigir aqui das descrições se eu estiver errado, mas de Giovanni Reale. Então, é isso e até a próxima.